de chuva, meu povo. Tem muita gente que precisa das atividades ao ar livre e não está conseguindo não, né? Por conta da chuvarada. Participe, mande a sua mensagem, a gente segue aqui. Vamos conversar com a Regiane Roth. É isso? Pronunciei corretamente? Roth. Roth. Tudo bem? Tudo Seja bem-vinda. ótimo, e você? Graças a Deus, tudo certo. O povo está reclamando da chuva. Bastante, né? Chega de chuva? Chega, né? Mas não temos o que fazer, né? Já a gente, deu, a gente né? aceita, Mas está né? chovendo muito. Não, claro, não tem a gente nem... aceita, não tem outra opção, Não é né? diferente, não poderia Tem que ser gostar, diferente. um clima gostoso. Eu gosto. Que bom, é verdade. Acho que tudo em equilíbrio vai bem, não é? Ai, com tudo certeza. Em equilíbrio, nada em excesso. Aprender a ter o equilíbrio, né? Que é essa parte importante. E é exatamente por isso que nós te chamamos aqui, ó, para bater um papo, falar sobre equilíbrio. A gente está no mês de setembro amarelo, que tenta ali conscientizar, né, para o perigo do suicídio, a gravidade disso tudo, mas antes de mais nada, a gente tem um compromisso de falar sobre vida, né? Com certeza. Falar sobre essa maravilha que é viver, independentemente se você tem problemas ou não, você também tem a oportunidade de melhorar, de resolvê-los, né? Com certeza, né? Sempre tem. E aí esse tema que a gente escolheu hoje é pouco difundido, é pouco falado, né? O transtorno de borderline. Então, O que é esse transtorno? Então, ele é um transtorno de personalidade, tá? Então, tem muitas, já desde criança começa a aparecer e se encaminha, né? A partir dos 18 anos, vamos dizer que tem o diagnóstico, quando criança não. Mas quando criança é aquela criança muito carinhosa, ela é muito criativa, ela é muito apegada, demais, sabe? Aquele apego com os pais, lógico, principalmente com a mãe ou com o pai, que é, sabe, aquela coisa que é também exagerada. Uma dependência Mas, assim, muito uma dependência grande. muito grande. Só que quando é criança, existe um momento, nem todas as crianças, porque as crianças têm uma dependência, então não vão ficar preocupadas, falar assim, nossa, meu filho é border. Não. Aliás, nós não estamos aqui, gente, pelo amor de Deus, para traçar nenhum diagnóstico, não é isso? Então assim, a pessoa começa a escutar e fala, nossa, meu filho é lá. Não, não é bem assim, não né? se assuste. Existe todo um critério para chegar num diagnóstico. Mas ele começa mesmo a aparecer de verdade na adolescência, aquele primeiro amor. Aquela primeira paixão, que daí tem um término, e daí, nossa, o sofrimento é em exagero. Porque o border, ele querendo ou não, ele tem um sofrimento exagerado. Tudo para ele é muito, é demais, Extremismo. sabe? Extremismo. Ou ele ama ou ele odeia, né? Ao mesmo tempo que ele está amando, no outro dia ele está odiando a mesma pessoa, né? Então existe muito isso do border. E isso vai do 8 ao 80, ele perdura durante quanto tempo? Então vai depender, né? Porque Ou são crises? Não, são crises, são momentos. Por exemplo, assim, o border é o seguinte, ele está num relacionamento. Então ele depende do outro para ele ser feliz. Ele depende da outra pessoa, sabe? Ele depende 100% da outra pessoa. Então, quando, por exemplo, o outro não corresponde àquilo que ele quer, então ele começa a odiar. Daí tá lá, por exemplo, marcamos um encontro, um jantar hoje à noite. Você lá, dá 18 horas, você me manda mensagem, Regi, eu não vou. Nossa, é o ódio já. Acabou com a sua vida. Acabou com a vida da pessoa, por quê? Porque eu não aceito, mesmo você tendo, você vai ter que ter uma justificativa muito plausível para eu não te odiar. É o extremos, nível. é mais ou menos. Mas existe a gente uma está falando mudança. em grau, não? Não, é que assim, não vai chegar aqui, assim, existem as situações, vamos aos pontos, né? Então, assim, a pessoa, eu posso ir lá, sendo que você mora, vou chegar lá na frente da tua casa, fazer um escândalo, brigar e discutir por que você não vai jantar essa noite. Então, pode chegar num extremo desse. Como também ele vai se sentir o quê? Não, ele não me quer mais. Eles têm uma questão muito grande de rejeição. Eles têm um medo de abandono imenso. Ninguém gosta de ser abandonado, mas para eles é algo assim. A gente está falando aqui indescritível. em um nível exagerado, Não, mas eles são, elevadíssimo. Não, mas eles são assim. O border é assim, sabe? Eles são dessa maneira. Ao mesmo tempo que ele é amor, ele vai te proporcionar tudo que existe de melhor. Sabe, ele faz coisas assim que é, como se dizer, na parte do amor, todo mundo quer ter um border como relacionamento. Mas na parte quando não, ele não se sente. Até não tirar porque a mente dele, né, nossa mente, ela sempre está criando. Ela sempre está pensando. A gente nunca, né, para ali a hora que dorme, né? Mas a nossa mente... Nem assim, nem né? assim Nem a gente assim. sonha, né? Mas assim, a hora que eles acreditam demais aquilo, os pensamentos deles, e então eles começam a acreditar naquilo,
Então, como eles têm um medo de rejeição e de abandono muito grande, então, se você não for num jantar comigo, opa, você não me quer mais. Gosta de você mim, não quer, você não gosta, você vai me abandonar. Esse sentimento eu não de aceito. rejeição, ele aflora. Aflora, porque é muito grande neles. É muito grande. O tempo inteiro eles estão achando que alguém vai abandonar. Isso é com pai, com mãe, com relacionamento, sabe? Não é com amigos. Então, o border não é só no relacionamento com afetivo. Ele tem isso com amigos. Com amigo também, assim, é o amigo mais legal que existe. Só que na hora que ele se sente assim, por exemplo, eu vou sair com outro grupo de amigos... Se sente excluído. Não, ele está me rejeitando, ele não me quer mais, ele já vai me abandonar. Então, assim, é aquele amigo que vai para uma balada, ele vai te animar, para um jantar, ele vai te animar, ele vai estar o tempo inteiro ali, porque ao tempo inteiro ele te proporciona isso. Só que, ao mesmo tempo, se você for contra aquilo que ele pensa, vamos dizer assim, daí começam os conflitos, começam as brigas, ele vai para a cobrança, por que você não quer sair comigo, por que você vai sair com outro grupo de amigos? Então começa muito nesses extremos, vamos dizer, porque para ele é demais, e ele tem uma oscilação de humor diferente, não é um bipolar. Por isso que eu ia fazer uma intervenção aqui, ontem nós falávamos sobre o transtorno de bipolaridade. Claro que a gente leva na brincadeira, né, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, hoje você está bipolar. Claro que a gente sabe que não é assim, não que se trata de um transtorno, é algo muito mais delicado. Mas isso não tem não tem nada a ver, não tem uma relação entre bipolaridade e o transtorno de border. Não, vamos dizer, na questão Mas do humor... Mas confundem, pelo menos, ou não? Nem isso. Não confundem, pelo fato assim, o border, ele vai ter essa mudança de humor no seguinte, não aconteceu aquilo que eu pensei que eu quero que aconteça, então eu mudo o meu humor. Então é um pouco diferente do bipolar, tá? Então ele tem umas mudanças de humor, nossa, não sei quantas vezes ao dia. Por quê? Porque ele quer, querendo ou não, o border, vamos colocar assim, que ele é considerado uma criança adulta. Sabe aquela criança que é tudo dependente do que quer, não sei o quê? Por quê? Porque não amadureceu algumas situações. Entendi. Só que a pessoa, ela é assim, né? Então, e ela também é assim, tem gente, porque existe uns border que, por exemplo, eles vão fazer algumas situações, confunde com psicopatia. Não é, porque o border é 100% amor e quase zero razão. E o psicopata... Amor ou sentimento, emoção? Não, ele tem amor pelos outros, ele ama demais. Ele ama demais a pessoa. Ele tem muito amor para dar. O problema está em contrariá-lo, em contrariar esse amor. Contrariar esse amor. Menina do céu. Então, assim, porque razão, ele quase não tem, ele não consegue ir com a razão, ele vai só com a emoção. Ele vai só com a emoção. Doutora, mas é difícil, então, de você lidar com uma situação dessa, né? Numa rotina, seja de trabalho, seja numa relação afetiva, amigo, ou mesmo familiar, um relacionamento. É delicado. Porque você vive em altos e baixos. Vive altos e baixos. Ao mesmo tempo que ela te ama, ela te odeia. Isso acontece com mulher e com homem, tá? Muitas vezes acham, consideram que é mais mulher. Não, não é só com mulher, com homem também. Então, assim, ao mesmo tempo... Então, assim, o que acontece, né? Se eu tenho, ou no ambiente de trabalho, ou em casa, eu tenho que ser franco com essa pessoa, eu tenho que ser verdadeiro com essa pessoa, né? Mas só que, ao mesmo tempo, ela tem uma dificuldade de entender. Não é porque ela não quer, mas a rejeição do abandono faz com que aquilo fique mais gritante para ela, né? Então, ela sempre está em constante. Tipo assim, ela não consegue ficar sozinha em casa, muitas vezes. Tem que ter alguém ali junto. É uma pessoa que é raro ela conseguir morar sozinha. Ela precisa ter pai. Dependente de alguém, sabe? Então, assim, todos nós, vamos dizer assim, fomos já um pouco border, ou se tornamos, sabe no qual motivo? Quando a gente se apaixona. Quando a gente se apaixona, a gente quer sempre o outro do lado, né? Então, todos nós podemos sentir o que é um pouco border. Só que o border, ele precisa do outro para viver. Mas acaba sufocando, né, doutora? Sufoca um pouco quando o outro não entende. Sim. Porque ele tem um sofrimento muito grande, sabe? Ele tem um sofrimento imenso, assim, sabe? Então, quando inclusive, esse é o objetivo, assim, a preocupação não é com o outro apenas, é principalmente com quem sofre do transtorno. Aliás, tem uma mensagem aqui, tem uma pergunta, o pessoal está me sinalizando que tem uma pergunta aí no YouTube. É o da parte aqui, pessoal, Então vamos lá. A parte da Damasceno está dizendo o seguinte: quando o meu primeiro namorado me deixou, depois de 3 anos, eu quase morri de tristeza. Emagreci 10 quilos em poucos dias. Só chorava. Demorei anos para me recuperar. Hoje,
sou codependente do atual marido. Aí ela complementa, mesmo estando há 10 anos com o atual, eu morro de medo de perdê-lo ou da perda. Esse é o sentimento do border? É, sempre de estar, de perder. Mas aqui nesse caso ela de alguma forma conseguiu superar uma relação, ela foi para outra, já são 10 anos. Não, isso ok. Conseguem, mas só que muitas vezes assim, acontece o quê? Eles podem sofrer horrores num relacionamento, mas assim terminam, a pessoa volta, ela volta. Daí por quê? Porque eu prefiro estar lá sofrendo naquele relacionamento do que estar sozinho. Poxa vida, mas e aí, se alguém que tem um transtorno também de narcisismo encontra a pessoa um imã. perfeita. Pessoa perfeita. O par Como perfeito. Se fosse o par perfeito. Porque ela vai aceitar. Ela sempre vai aceitar aquilo, por quê? Porque ela depende do outro. Ela não consegue entender que, por exemplo, para mim a felicidade, eu posso estar no relacionamento, mas a minha vida é uma, a sua é outra. Mas o quê? Estamos juntos. Mas para ele não. Eu dependo do outro. Eu dependo muito da outra pessoa. Então ela tem um sofrimento imenso, porque ela acaba aceitando. É aquela pessoa, por exemplo, que vai colocar detetive no relacionamento, que vai colocar escuta dentro do carro. Por quê? Porque ela tem tanto ela precisa medo. Manter o controle. Mas assim, é o medo de perder o outro, então eu me antecipo por conta disso. Então, assim, eu não quero ser abandonada, eu não quero ser rejeitada. Né? E ela faz o caminho inverso, ela abandona? Muito difícil. Difícil, né? Muito difícil ela conseguir abandonar o companheiro, ou, por exemplo, se afastar da família. Pode ter a briga que for, ela vai ser revoltada, daqui a pouquinho ela está lá de novo, porque ela não consegue. 1h agora, 13 minutos. Bom, como que uma pessoa com borderline se comporta diante do tratamento? Ela entende que ela precisa passar por um tratamento? Ela vira essa chavinha ou não? E o tratamento é eficaz? Então, vamos lá. Olha, então, agora assim, eu toquei num ponto delicado sim, aqui, mas doutora. só que assim, a pessoa ela tem que entender primeiramente que ela é borderline. Então, assim, ela vai ter que fazer um tratamento com psiquiatra, medicamentoso e, lógico, um processo terapêutico com psicólogo. Para o quê? Só que eles, assim, por que eu falei o então? Porque o border, ele tem uma dificuldade de entender e assimilar e colocar para a vida dele. Por exemplo, eu chego e falo assim, você tem que entender que a tua felicidade depende o quê? Somente de você. Vai ter uma dificuldade imensa, por quê? Porque eu estou sendo errada. Ele não assimila isso. Não assimila, então ele vai ter uma dificuldade com isso. Então, muitas vezes, eles acabam abandonando o processo terapêutico. Mas os que não abandonam, eles conseguem ter uma melhora nessa questão de vida, de estar entendendo que eu consigo viver uma vida sem o outro, né? Que eu consigo, começa a equilibrar, não que vai se tornar, que, por exemplo, uma cura, né? A gente não ouve falar de cura, mas a gente ouve falar de melhora, qualidade de vida, né? Então, assim, porque eles são pessoas inteligentíssimas, sem sombra de dúvidas, são pessoas muito criativas, até eles falam que o border é o artista, sabe? É um cantor. A maioria, não que todos são, mas eles têm uma questão de... Porque se eles pegam um papel para interpretar... Ele tem paixão, eles vivem aquilo intensamente. Aquilo é ele. Aquilo é ele se torna aquilo. Tanto que, por exemplo, acaba uma novela, a pessoa às vezes não consegue desvencilhar. Por quê? Porque ela se torna de verdade aquilo. São muitos artistas, existem muitos artistas que são por conta disso. São os melhores. Deixa eu tocar num assunto aqui, que a gente está falando de tratamento. Há possibilidade desses números de suicídio que infelizmente aumentam, são potenciais suicidas, doutora? Diante desse sofrimento, porque o que a senhora está apresentando aqui é um pacote de um sentimento intenso, né? de uma dificuldade muito grande de se entender, porque pelo que eu ouvi até este momento, as pessoas elas têm essa dificuldade de se encontrar. Quem sou eu? Elas não sabem quem são. Sim. Infelizmente ocorre, tá? Pelo fato do que a nossa vida ela sempre puxa mais para o lado negativo, mas para eles vão colocar um peso maior. Então, assim, quando ele começa a perceber que, por exemplo, eu não consigo me manter num relacionamento, eu não consigo estar dentro de um ambiente de trabalho, começa a se sentir muito abandonado, sempre rejeitado, ninguém me compreende, então, pode ser um indício? Pode, tem, infelizmente tem. Tem borders que acabam indo para essa questão do suicídio, porque não consegue se adaptar em lugar nenhum, ninguém consegue entendê-lo, né, como se fosse nesse sentido. Ninguém consegue me compreender. É dessa maneira também que eles acabam se vendo, né? E é difícil, por exemplo, você manter, se você não tem um conhecimento, você manter
um relacionamento, né? Que nem eu falo, desde amizade, desde dentro de casa, pai, irmãos e tudo mais, e desde um relacionamento afetivo, né? Se eu não consigo entender quem é essa pessoa, o que é esse transtorno, porque é um transtorno de personalidade, a pessoa ela é assim, né? Então, se eu não consigo entender, então se torna delicado. Agora, se eu consigo entender, então muitas vezes eu consigo ajudar a pessoa. Então, assim, eu já sei que ela tem essa questão de ser abandonada. Então, eu vou procurar, olha, hoje eu não vou poder ir no jantar, porque, ó, aconteceu, a gente vai ficar no programa até mais tarde, nós vamos ter uma reunião, mas amanhã a gente pode fazer isso. Olha, eu estou saindo com esse outro grupo de amigos, mas não significa que eu deixei de gostar de você. Eu gosto do jeito que você é, mas hoje eu vou sair com esse grupo X, né? Então, assim, você sempre... Quando você é a famosa consegue empatia, explicar, né, doutora? explicar. É claro que é difícil no dia a dia, na correria, é. você se pôr em todos os momentos num lugar do outro para tentar minimizar todos esses efeitos. Mas no caso do border, isso seria o ideal. Seria o ideal, com certeza. Porque ele consegue daí, por exemplo, por mais que ele tenha dificuldade, mas ele vai conseguir compreender, não, opa, ela vai sair com outro grupo de amigos, mas significa que ela não gosta de mim. Então ela consegue falar assim, ela vai sofrer por isso? Vai, porque ela vai se sentir o quê? Rejeitada, que vou abandonar, que não vai voltar essa amizade. Mas ao mesmo tempo ela percebe, não, ó, a pessoa voltou. Dica de ouro para a gente fechar aqui a sua participação. Muito bom falar contigo aqui sobre esses assuntos. São espinhosos, né, doutora? Espinhosos, mas são necessários. São necessários, porque assim, como é um transtorno de personalidade, isso a pessoa é dela, faz parte dela, né? Então, quanto mais as pessoas ficam sabendo o que é isso, então eu consigo entender com quem está à minha volta, que muitas vezes está dentro do nosso ambiente de trabalho e a gente não sabe, não consegue identificar. Procure né? se observar, procure sentir, né? Sim. Para, se analise, talvez você precise realmente de ajuda. Regiane veio aqui só com um cheirinho do que é esse universo aqui para tentar de alguma forma colaborar. E eu tenho certeza que a gente cumpriu com o nosso papel. Te espero em outras oportunidades. É só chamar que eu venho. Muita saúde para você e até a Obrigada próxima. pra ti Obrigado. também. Obrigado. Aí, gente.